Este episódio é um oferecimento tabuleiromix.com, uma das maiores lojas virtuais do Brasil. E Mipomanics Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer mais um dos grandes sucessos de Essen, Skyliners, lançado pela Z-Man, um jogo do Gabriele Bubola. Um excelente jogo tridimensional que parece um party game, parece ser muito simples, mas na verdade ele é bastante desafiador e cheio de interação. Vamos dar uma olhada como que funcionam as regras e logo eu volto com as minhas considerações sobre Skyliners. Então galera, vamos aprender a jogar Skyliners, o jogo do Gabriel Bubola, que parece ser um party game, mas na verdade é um jogo cheio de passada de perna, controle de área e muita interação entre os jogadores. A arte é linda, o conceito é muito inovador e a própria caixa, na verdade, já funciona como tabuleiro e ainda para você guardar todos os inserts quando você não estiver usando, todos os jogadores ou algumas peças ficam lá dentro. Você pode montar em qualquer direção e ainda utiliza a própria caixa como tracking de pontuação com essas belíssimas gaivotas sobrevoando aqui e contornando a caixa. Bom, a ideia do jogo é o seguinte: você marca pontos pela quantidade de coisas que você vê na sua linha de visão apenas. Então, na sua linha de visão, você repare que o tabuleiro é separado por cores, vermelho, azul, amarelo e verde, e cada uma dessas cores tem aqui uma coluna A, B, C, D ou E. Só que a minha coluna A é diferente da coluna A do azul, do amarelo e do verde. Então o meu ponto de vista vai ser diferente, sempre aqui em linha reta, o que você realmente está vendo em ordem ao que você vai marcar pontos. E objetos que você vê podem ser parques, podem ser prédios apenas de um andar, podem ser prédios, de repente, com diversos andares, ou prédios ainda arranha-céus imensos. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, no C, estaria vendo 1, 2, 3 coisas, estaria por enquanto marcando 3 pontos na coluna C. E por aí vai. O jogo acontece em rounds e eu vou montar aqui mais ou menos um setup rápido para 4 jogadores. No início da partida, cada jogador então recebe 12 andares, mais 2 tetos, que interrompem a construção dos andares, e um parque, e ainda 10 anteninhas que marcarão ponto no final da partida apenas. Cada jogador recebe ainda uma carta de arranha-céu, é sorteada um arranha-céu para cada jogador, e aquele jogador então vai marcar pontos no final da partida se o prédio mais alto do tabuleiro estiver exatamente neste quadrante, no caso aqui, oeste com norte, então seria este quadrante aqui, teria que ter o prédio mais alto do tabuleiro no final da partida, esse jogador marcaria mais 3 pontos ainda. Cada jogador recebe uma carta dessas e recebe também ainda 4 cartas de planejamento. Essas cartas correspondem às 5 cartas de planejamento correspondem às 5 colunas que você deverá planejar a sua visão, o seu ponto de vista. Ou seja, no final do turno você só marcará pontos se você tiver colocado exatamente o número de pontos do que você fará no final de cada coluna, no final do jogo em cada coluna. Por exemplo, aqui eu posso planejar que na coluna A o jogador vermelho verá apenas dois prédios, marcando assim 2 pontos, ou 1, ou 4, ou 5, no caso desse aqui que é uma ação dupla, e por aí vai. Tem uma carta dessa para cada uma das colunas A, E, tá vendo? B, D, C, cada dessas colunas. Então no seu turno você terá 2 ações. A primeira ação sempre deverá ser construir. A segunda poderá ser construir ou então planejar, ou seja, usar aquelas cartas de planejamento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que funciona. Na hora de construir, você pode construir em qualquer lugar. As únicas restrições são: você não pode gastar a primeira ação construindo, por exemplo, aqui, e a segunda ação construindo no mesmo lugar.
Você deverá construir na sua segunda ação em qualquer outro lugar, mesmo que seja já sobre o prédio de um adversário. O adversário tenha começado a poder construir em cima de qualquer cor. Só não poderia construir em cima de parques, nem tampouco em cima de prédios, por exemplo, que já estejam com um telhado. Dessa forma, eu não poderei construir, por exemplo, um outro andar aqui em cima, porque esse prédio já fechou, já finalizou, não terá mais andares daqui para frente. Então, no seu turno, você pode construir, ou então construir e planejar. No início da partida, existe um setup onde cada jogador, para 4 jogadores, são 6 cartas dessa de setup que você compra, e cada um do seu ponto de vista coloca um prédio nessa coluna. Na B, aqui, por exemplo, o vermelho vai colocar um prédio neutro aqui. Aí, agora, o azul, do ponto de vista dele, vai colocar um prédio neutro aqui, exatamente em cima. Agora, o amarelo, do ponto de vista dele, vai colocar um prédio neutro no B2. E por aí vai, agora, o verde botar um prédio neutro no D2, que no caso dele também é em cima. E aqui, finalizando, acho que tem mais um ainda, né? O vermelho vai colocar mais um aqui. E o sexto, que é o azul, do ponto de vista dele, colocar o último prédio no B2, do ponto de vista dele. Então, inicialmente, a gente sempre terá, aleatoriamente, algumas cidades, o início de uma cidade já construída para começarmos. Tá? E veja bem que, para o vermelho, esse prédio alto aqui, logo na frente, é terrível. Porque, por enquanto, ele só está vendo um prédio, só marcará um ponto. Ele tem que garantir que, pelo menos, os outros prédios lá de trás sejam mais altos para que ele possa, então, começar a marcar pontos melhor. Digamos que ele construa um parque aqui. Agora, então, ele tem 1, 2, 3 prédios construídos. Ele estaria marcando pelo menos 3 pontos no final da partida. Apenas se ele tiver gasto a sua segunda ação para planejar corretamente, colocando aqui a carta B em algum momento do jogo, dizendo que ele veria 3. Ele pegaria essa carta com o 3 virado para cá e colocaria lá embaixo. Os outros jogadores vão fazendo o mesmo durante a partida, vão dizendo que cartas eles veem, o que eles estão em cada coluna visualizando. E no final da partida, ou seja, assim que o primeiro jogador terminar todos os seus andares, o round termina, ninguém mais pode colocar cartas, ninguém mais pode colocar andares, e então se faz a marcação final de pontos. A cadeirinha do chefe é fechada, essa pastinha aqui sai, e se vê aqui exatamente a pontuação que foi planejada para cada jogador. O vermelho disse que no B viria 3 coisas. E aí está vendo exatamente 1, 2, 3. Marcaria então assim vermelho 3 pontos. 1, 2, 3 pontos avançando a sua gaivotinha na caixa. Além disso, como ele marcou pontos, ele ainda teria a chance de colocar antenas. Ele colocaria uma antena em cada prédio, ainda sem antena, que ele marcou pontos. É óbvio que do ponto de vista dos outros jogadores, essa cidade está completamente diferente. Ele agora, por exemplo, o azul, ele só está vendo um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. Talvez ele tivesse que construir prédios mais ou menos assim para conseguir marcar mais pontos. Durante a partida ele provavelmente teria feito alguma estratégia para ver prédios maiores do ponto de vista dele. Assim, então, o azul, se tivesse planejado corretamente na sua coluna azul, na sua coluna B, ver 2 prédios, ele marcaria 2 pontos. Também colocaria antenas, onde conseguiu marcar pontos, e ainda não tem antenas. Apesar de ter marcado ponto aqui, ele já tem antena, só poderá botar uma antena aqui no final. As antenas são importantes porque ele te dará ponto extra no final. No final da partida, no final de toda a pontuação, você ainda conta todas as antenas que você colocou, cada uma delas ainda vale mais 1 ponto de vitória. É um jogo rápido que acontece aproximadamente em 20 a 30 minutos, mas cheio de interação, porque cada um dos jogadores vai ter um ponto de vista diferente e vai, independente do que ele queira fazer, ele certamente vai interferir na sua estratégia, e o planejamento é crucial para conseguir marcar pontos. Um belíssimo
Jogo lançado em Essen, Skyliners, do Gabriel Bubola. Então, galera, eu realmente adorei Skyliners, principalmente com 4 jogadores. Porque ele parece ser simples, você fala, o que eu posso fazer? Posso botar só? Posso construir onde eu quiser? Posso fazer o que eu quiser? Sim, mas a cada turno, quando o adversário também vai tentar construir a melhor visão para ele, para marcar pontos, ele com certeza vai interferir no seu ponto de vista. E você então deverá adaptar a sua estratégia, e principalmente com as cartas de planejamento, que você tem uma carta para cada coluna, sem elas você não marcará pontos. Se você não colocar uma carta para a coluna C, por exemplo, você não marcará pontos. Ou se você disser que na C você vê 3 prédios e de repente vir 4 ou 2, você também não marcará pontos. Então você tem que ser preciso nos seus planejamentos, mas você também tem que ser rápido, porque quanto antes você colocar a sua carta de planejamento lá no escritóriozinho, mais chances você terá de colocar antenas. E as antenas são fundamentais para se marcar pontos e para se vencer no final da partida. Os prédios de arranha-céu, acho que é muito de sorte, às vezes é muito difícil, muito randômico você controlar aonde aquele prédio vai sair, mas também é mais uma estratégia que te dá ainda mais 3 pontos no final. Esse jogo é muito apertado, todas as pontuações são muito próximas, então qualquer anteninha, qualquer arranha-céu, qualquer ponto que você deixa de ver, realmente pode ser fatal no final. Então é um jogo tenso, é um jogo realmente com uma estratégia que você tenta administrar o seu planejamento, mas que você está sempre sujeito à ação dos seus adversários na mesa. Ele é divertidíssimo. No final da partida, o tabuleiro fica super colorido, com prédios de vários tamanhos, arranha-céus imensos. Realmente é um jogo que enche os olhos, mas também te deixa bastante apreensivo. Esse então foi o Skyliners, o jogo do Gabriel Bubola. Vale a pena você conferir, ele já chegou nas lojas lá nos Estados Unidos, foi lançado pela Z-Man, ou seja, é um jogo que vai ser fácil de localizar nas lojas gringas e daqui a pouco está chegando por aí. Se você curtiu o vídeo, dá um like, assine o nosso canal, eu sou o Jack Explicador. Muito obrigado, galera, até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.